Olá, pessoal. Boa noite, estão todos. Vamos gravar a aula aí, né? Então, a gente vai abordar a última situação de aprendizagem, né? Que é a situação de aprendizagem 2, contexto 2, atividade 2, né? Bom, a penúltima situação de aprendizagem, pessoal, a gente viu aí os processos, né? Os processos aí que tem numa usinagem convencional, né? Do torno, né? Que é a furação, o próprio torneamento, a furação e o rosqueamento, né? Então, são algumas funções. Agora a gente vai entrar nos pormenores, que tem, além de ter algumas ferramentas manuais que a gente precisa também, né, para poder usinar da forma correta, e o pormenor também do parâmetros de corte. Então, qual a velocidade que eu utilizo para usinar determinada peça? Então, eu levo em consideração parâmetros geométricos, como o diâmetro da peça, qual é a peça, né? Qual o tipo, qual o material da minha peça, qual é a minha ferramenta, né? Se é um aço rápido, se é um metal duro, né? Se é um diamante ali, né? Uma ferramenta de corte de diamante. Então, tudo depende, desses parâmetros, né? E então, a partir desses parâmetros, eu calculo qual que é a melhor rotação, por exemplo, para um processo de desbaste, para um processo de acabamento, enfim, para cada coisa que eu quero, para cada operação que eu quero fazer na minha usinagem, certo? Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e vamos lá. Vamos ler o contexto aí, né? Então, o técnico conseguiu sanar o problema com sucesso, né? O senhor Ataíde, então, observando a área de projetos, percebeu que não tinha como demonstrar ao cliente a qualidade de seus processos antes de desenvolvê-lo, que poderia então gerar insatisfação dos contratantes caso o projeto final não atendesse a sua expectativa. Então, com isso, ele pensou que, se existisse um modelo que reunisse os principais processos realizados na empresa, como fresar, furar, rosquear e alargar furos, os clientes saberiam a eficiência das suas operações antes de contratar o serviço. O gestor pegou entre seus croquis um desenho e colocou de acordo as normas e especificações técnicas, desejando que ele fosse fabricado. Direcionou-se ao setor de usinagem para entregar o seu desenho ao técnico mecânico, pedindo-lhe que o produzisse com as especificações determinadas no próprio desenho. Então, dessa forma, tem que ser um roteiro de fabricação para essa peça aqui, certo? Então, é basicamente fazer um roteiro e os parâmetros, por exemplo, para fazer essa peça, como se trata de uma peça prismática aqui, né? É um processo, então, por fresa, né? Por fresamento. Bom, bom, pessoal, para o nosso dia a dia do técnico, né, a gente vai precisar de algumas ferramentas, né? Então, ferramentas de medição, né, como o paquímetro, algumas marcas e equipamentos que vai participar. Não é meramente só executar a peça na máquina, né? Então, a gente primeiro tem que ter noção dessas ferramentas. A primeira é o traçador de altura, né? Então, por exemplo, a gente quer ver, traçar a altura de uma determinada peça, a gente utiliza esse traçador, né? Ele realiza traçagem, né, vai passar por outros processos, né? E esse traçador, ele precisa estar também em um lugar estável e nivelado. Por exemplo, utiliza aquelas pedras, né, aquelas pedras de mármore bem polidas, elas bem totalmente lisinhas ali, utiliza nela, para não ter problema, então, de erro na traçagem de altura, né? O outro é a operação de esquadrejar, né? Bom, a fresadora, então, ela faz uma espécie de esquadrejamento. Então, você gira ali e ela vai arrancando o cavaco, né? Então, através dela aí a gente consegue essas tolerâncias, né, de planicidade e das faces de perpendicularidade entre elas, né? Então, com isso a gente tem essa operação, então, de esquadrejar, né? Que é justamente produzir essas formas planas e perpendiculares de um esquadro, das superfície de um material. Então, essa é a operação de esquadrejar, certo? Só colocar o vídeo aqui, pessoal, um minutinho. Para realizar furação em um material, é recomendado realizar a traçagem da superfície da peça e iniciar a furação com a broca de centro.
pessoal. Então aí, né, é como se faz a operação de furação, né, na máquina furadeira, né? Então a gente primeiro tem que interpretar o desenho meio que técnico, né, para saber qual é ali, né, o posicionamento, como vai ser os furos, né, se é um furo vazado, se é um furo cego, se é um furo rosqueado, enfim, tem que saber qual tipo de furo a se fazer, né? Depois eu vou traçar a peça a ser furada, né? Então traçar os pontos onde eu vou realizar a furação. Vou selecionar a ferramenta broca com o diâmetro adequado e também calcular o RPM que a máquina utilizará. Então, não posso utilizar qualquer rotação, né? Depende do meu material, depende do meu diâmetro, depende da profundidade do meu furo, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Bom, para realizar então para realizar então furação em rosca, né? Então a gente tem aí os ferramentas de corte, as brocas, né? E os machos, né? Bom, e o parâmetro de corte, né? A gente falou dos machos, a gente viu lá questão de roscas e o negócio de furação lá, a gente viu do macho, a gente viu nas aulas anteriores, né? Bom, o parâmetro de corte, né, pessoal, como eu falei, são os parâmetros ali para a gente ver qual que é a velocidade a ser utilizada para, né, no caso, e mais em específico, o RPM a ser utilizado para fazer, então, a usinagem, né? Bom, com ele, então, a gente calcula essa velocidade, né, de corte RPM para determinadas operações, né? Então, vamos ver cada um deles aí agora, né? Vamos lá de novo. Os parâmetros de corte são grandezas numéricas utilizadas pelos técnicos para tornar as operações de usinagem mais eficientes. Na usinagem, os parâmetros mais utilizados são a velocidade de corte e a rotação do eixo árvore. A velocidade de corte é o movimento de corte realizado pela ferramenta e pela peça em um determinado espaço de tempo. Ela pode variar de acordo ao tipo de material da peça, ao tipo de material da ferramenta e o tipo de operação. A velocidade de corte é representada pela variável VC, onde a velocidade de corte é igual ao produto entre o número irracional π, o diâmetro da ferramenta ou peça e o número de rotação do eixo árvore dividido por μ. A rotação do eixo árvore refere-se à quantidade de vezes que a peça ou a ferramenta irá girar em torno do seu eixo. A rotação deve ser calculada antes de operar a máquina e pode ser obtida através da fórmula rotação do eixo árvore igual ao produto de μ pela velocidade de corte, dividido pelo número do produto irracional π pelo diâmetro da peça ou ferramenta. Observe que essa fórmula é uma transformação da fórmula de velocidade de corte. E pessoal, então essa é a forma de realizar o cálculo da velocidade de corte, que é o πdn sobre 1000, né? Aí ali o n, a gente faz ali então as manipulações e chega que é o 318 vezes a velocidade de corte dividido pelo diâmetro, né? Então, a partir deles ali a gente consegue calcular, né, qual que é a rotação que eu vou utilizar, por exemplo, meu torno convencional, né? Geralmente, não, quando está uma velocidade, uma rotação ali que não tem ali, não existe na minha máquina, eu coloco a mais aproximado. Geralmente eu coloco na mais próxima ou a mais abaixo, que estiver mais próximo ali, né? Então a gente faz esse ajuste aí. Nunca, por exemplo, não vai ter como no torno ter lá, por exemplo, 1200,5 RPM, não tem como, não existe, né? Ou é 1200, ou 1400, então tem que ajustar para mais ou para menos aí, né? Bom, para a realização das roscas de fixação aí, né, pessoal, para os parafusos, né? As roscas, a gente sabe, eles são utilizadas para unir as peças através de parafusos. E eles têm os filetes de perfil triangular e podem ser classificados, então, como rosca métrica, Whitworth e americana, né? As métricas, né, têm suas dimensões baseadas no milímetro, né, que é do sistema internacional, são referenciadas pela letra maiúscula que antecede o número. Por exemplo, M8, né, um parafuso aí de 8 milímetros de diâmetro nominal, né? Então, elas podem ser produzidas por meio de ferramentas como machos cocinetes ou por máquinas ferramentas. Então, a gente tem a rosca métrica, os cocinetes que fazem as roscas externas, né? E o jogo de macho que vai fazer as internas, né? Então, para fazer uma rosca externa, utiliza os cocinetes e os jogos de macho para fazer as internas, né? Bom, então aqui, pessoal,
tem essa nomenclatura dos parafusos. Então, a rosca métrica ela tem essa nomenclatura. Então, M é para dizer que ela é do tipo métrica. O número que tem depois aqui é o diâmetro da rosca, né, o diâmetro nominal. E o vezes aqui, o número que tem depois é o passo, né? Então, refere-se à distância entre os filetes, né? Isso aí é um parâmetro geométrico da minha rosca, certo? Bom, o outro equipamento que a gente tem, né, pessoal, é o paquímetro I/4, então é um dos mais utilizados aí, né, para a gente ver se, por exemplo, a gente fez alguma coisa com um ângulo certo de 90 graus, ou com a angulação que o I/4 tem disponível, ou se também a gente está usinando dentro dos parâmetros que é fabricado ali, né? A gente está fazendo manualmente, a gente tem que ficar, né, medindo então de forma manualmente sempre, repetidas vezes ali, né, para verificar se está tendo o correto, se a gente não retirou material de menos ou de mais, né? Bom. Então, aqui, pessoal, é o exercitando e a atividade, como eu falei, né? Então, vocês vão fazer o roteiro de fabricação, né, daquela peça lá. Não é essa daqui, ó, tá no roteiro aqui, você pode vir aqui, ou, né, vou só mostrar o outro lado aqui, é na, a, vocês vão colocar aqui, certo, pessoal? Vocês vão fazer, então, cada um dos processos, qual é a máquina, a ferramenta, né, o instrumento e o acessório que vocês vão utilizar. E qual o parâmetro de usinagem que vocês vão fazer para cada um do processo, né? Então aqui eu tenho aí aqui vocês vão acessar então o desenho. Então, aqui tem um desenho, vocês vão, né, colocar aqui o que vocês vão fazer o passo a passo, né? Então, por exemplo, no primeiro, vamos supor aqui que tem, ó, eu tenho a barra que é de 55 por 30 e ela aqui é de 50 por 50, né? Então, eu preciso primeiro fazer um desbaixo para ficar na dimensão 50 por 50, né? E depois um passo de acabamento, e até chegar aqui no 50 por 50, né? Bom, ela tem 30 de espessura, né? Então, minha peça aqui ela tem 20, então também tem que fazer retirada ou por baixo ou por cima também, para ajustar, né? Então, de sair de 30 para 20, né? De profundidade, como está a minha peça. Bom, tudo então depende, né, pessoal, daqui, né? Não depende do meu bruto, né? Que é a peça bruta que eu vou colocar para ser fresada e também do meu material, que então é um aço SAI 1020. Para cada metal eu vou ter então ali, né? Os parâmetros diferentes ali, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só mostrar, ó, no meu roteiro, aqui de novo, ó. Então é 18 vezes a velocidade de corte, olha lá, ó. Se eu for utilizar o aço rápido, eu vou considerar 10. Se for usar metal duro, eu vou colocar 100. Aí eu acho o diâmetro da ferramenta, por exemplo, para eu fazer a furação, para fazer os acabamentos, para cada etapa eu vou utilizar então um parâmetro de corte diferente. E vocês vão ver qual que é o passo a passo também, qual é o processo. Aqui eu já dei algumas dicas aí, né? Então, por exemplo, fazer o desbaste, né, para atingir, por exemplo, o 50 por 50 é a profundidade de 20, e depois aqui nos processos de furação. Então, tem esses dois aqui, que é uma furação rosqueada, né? Então, esses aqui são os duas ossos. Aqui é um furo que chama de furo escariado, né? Um furo cego com escariado, que tem essa pontinha aqui. E outro é um furo vazado com dois diâmetros distintos, né? Um de 11 outro de 18 lá no final, e cada um com seus profundidades. Então, esse de 18 aqui é de 6 e esse de 11 aqui tem ah, bom, aí é só fazer o cálculo, né? 14, né? 20 menos 6, 14 aqui de profundidade. Ok, pessoal? Então aqui tem a especificação, por exemplo, do rosqueamento, da rosquinha, então ela é de 10 por 1,5 de passo. Aqui tem a especificação desse furo, enfim, cada um aqui tem suas especificações. Então, qual é o procedimento para cada um desses processos aí? Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? É isso então, desejar a todos então uma boa noite, fiquem então todos com Deus e até a próxima.